Pai, Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma lição da nossa escola bíblica com o tema Zorobabel, recomeça a construção do templo. Soberano Deus, grande e eterno Pai, Pai Santo e amado, estou aqui em tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração para ministrar mais uma aula da escola bíblica, confiando na tua fidelidade, crendo que o Senhor, meu Pai, abrirá a mente e o entendimento dos teus filhos para que eles compreendam melhor as escrituras como Jesus fez aos seus discípulos. Peço também que o Espírito Santo revele pela sua santa virtude o que os teus filhos precisam compreender nesta lição. Repreenda, Pai, mania de toda oposição do inferno contra a tua palavra, mantenha a porta da palavra aberta e que teu nome seja glorificado em tudo, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Em o nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Texto áureo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu 2, versos 10 e 18, verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Leitura bíblica em classe, Esdras 5, versos 1 e 2, Ageu 1, versos 1 e 12, Zacarias 4, versos do 6 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém. O objetivo geral da lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Introdução. Nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ponto central: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Tópico 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Subtópico 1. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos, Zorobabel, líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material.
e deixe a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Subtópico 2º. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Subtópico 3º, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra e glória sejam somente do Senhor. Conclusão do tópico 1º. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à construção do templo. Então, irmãos, nesse tópico primeiro e os seus respectivos subtópicos, a gente ouve falar sobre a retomada, né, da construção do templo. A gente viu na aula passada que como a construção encontrou oposição, a reconstrução do templo encontrou oposição em Jerusalém, Zorobabel, que estava confiando na própria força e não recorrendo a Deus devidamente, ele perdeu o ânimo diante da oposição dos inimigos, né? Ao contrário de Neemias na reconstrução do muro, porque Neemias ficou ligado em Deus, né? Focado na obra que o Senhor confiou nas mãos dele, e ele teve êxito naquela obra. Mas Zorobabel perdeu o ânimo e parou aquela reconstrução por cerca de 15 anos. Então Deus levantou dois profetas, né? Que foi Ageu e Zacarias, porque o nosso Deus sempre levantará profeta para incentivar o povo de Deus. Muitas vezes ele levanta para corrigir, mas nesse caso aqui ele levantou para incentivar o povo, encorajar o povo, animá-los a retomar a obra da reconstrução do templo. E foi com êxito, né? Com maestria que isso aconteceu. O povo retomaram a obra porque havia uma ordem celeste, uma ordem de Deus, uma ordem soberana, e abaixo da ordem de Deus havia um edito do rei Ciro, né? Porque Ciro foi despertado por Deus para cumprir ali os propósitos do Senhor, que foi acabar com o cativeiro da Babilônia de 70 anos, do povo de Jerusalém, e editar também a ordem para que eles retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Então a gente vai ver que teve grande importância, né, o ministério de Zacarias e Ageu para encorajamento do povo e para encorajamento do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, para que eles retomassem aquela obra, e o Senhor ali abençoou. E eles puderam, né, terminar, porque o Senhor tinha o objetivo de que o povo reconhecesse que Zorobabel era um escolhido dele, um enviado dele, que foi o Senhor que enviou Zorobabel àquele povo. Porque assim o nome do Senhor seria glorificado em tudo, né? E o nome do Senhor sempre será glorificado em tudo que ele faz, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem somente ao Senhor. Vamos ao tópico 2.